a todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas maravilhosos. Hoje é dia de Relâmpago Entrevista. Ao vivo para todo o Brasil, sobe o som. Esse tema que você já conhece há 5 anos. Há 5 anos estamos juntos, aliás, essa é a semana de aniversário da Rede Relâmpago. No dia 29 de junho, domingo agora, meio-dia, teremos uma live sensacional, a live de aniversário da Rede Relâmpago. 5 anos juntos, 5 anos, ao vivo para você, fazendo lives maravilhosas, mandando ver aqui no conhecimento, compartilhando conhecimento, fazendo mais que lives com nossos 11 especialistas e parceiros. Para você que curte a Rede Relâmpago, para você que ama a Rede Relâmpago, estamos por aqui fazendo todas a arrumação para esse aniversário, para essa festa sensacional. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rede Relâmpago. E, bom, eu vou falar o seguinte, eu já quero fazer já um convite para você que está ligado, que está ligado aí na Rede Relâmpago. Eu já quero fazer um convite logo de antemão. Você sabia que a Rede Relâmpago tem um canal no YouTube? Não sabia? Meu Deus do céu, agora você sabe. Pois é, a Rede Relâmpago tem um canal no YouTube onde por lá estão todas as lives que nós fizemos desde 29 de junho de 2020 até hoje. Então quer dizer, 5 anos, no próximo domingo faz 5 anos, todas as lives desde o início até hoje estão lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Então eu convido você para assistir sempre que você quiser. Está lá uma biblioteca de lives, além de postagens maravilhosas e exclusivas. Beijo para todo mundo. Beijo também para nossa grande convidada de hoje, Gabi Andrade está por aqui. Essa jornalista que é a melhor jornalista de Petrópolis, está fazendo um trabalho belíssimo lá na Rádio Imperial AM. Deixa eu chamar ela para essa entrevista maravilhosa. Gabi, faz o seguinte, ó. Tá vendo essa câmerazinha com maisinho aqui, ó? Clica nela, ó. Câmerazinha com maisinho aqui para poder te convidar para o estúdio Cássio Leme aqui, para poder entrar nos estúdios Cássio Leme, para a gente começar essa entrevista bem bacana. É a Gabi Andrade, ela é jornalista, radialista, ela é social media, designer, e ela vai falar um pouquinho, claro, do seu trabalho, o que ela faz por lá, na Rádio Imperial AM. Vermelho para essa grande convidada. Direto da cidade imperial de Petrópolis, eu chamo com todo prazer Gabi Andrade, seja bem-vinda! Olá, hein? Oi, Vitor, boa noite, tá conseguindo me ouvir? Boa noite, Gabi, conseguindo te ouvir, conseguindo te ver, maravilhosa, como é que você tá? Vou ajeitar a câmera aqui, porque tá com um espaço aqui na minha cabeça, mas acho que tá tudo certo aqui agora, vamos lá, agora sim, enquadrado direitinho. Muito boa noite para você, para os nossos seguidores, os meus e os seus. É um prazer conceder uma entrevista para uma página tão grande que, para mim, tem uma visibilidade muito grande nas redes sociais. Eu te agradeço, viu, por ter aceitado o convite. O convite maravilhoso que eu fiz, logo assim que vi o seu trabalho, a sua disponibilidade, o jeito como você se comunica, logo me atraiu para poder chamar. A gente sempre chama bons profissionais para cá, para poder saber um pouquinho sobre a trajetória profissional, saber um pouquinho sobre curiosidades pessoais. É uma entrevista em que você é o diamante da noite de hoje, você é a artista de hoje, você é a grande convidada, a grande homenageada. Muito obrigado pelo trabalho que você faz, belíssimo, lá na Imperial AM, viu? Quer mandar beijo, um abraço para alguém, por favor? Fique à vontade, o programa é seu. Chegou aqui na nossa live a nossa influencer digital de Petrópolis, Sabrina Sabrá. Sabrina também está inserida agora no rádio, na Rádio Tribuna FM em Petrópolis. É uma forte candidata para você conversar. E também a Prisca Bolsas, que é a Priscila, que vai estar na festa do Beer Garden, que vai acontecer agora nessa semana, vai começar amanhã. É a extensão da nossa Balner Fest, que acontece agora no próximo dia 27, que é a segunda maior festa alemã do nosso Brasil. Se você não sabe, a cidade de Petrópolis é privilegiada com uma grande festa alemã. E a gente já deixa o convite para todo mundo que está aí nos assistindo vir prestigiar a nossa cidade de Petrópolis com essa festa, para poder movimentar a nossa economia, né, Vitor?
Pois é, dia 27, sexta-feira agora, então tem Beer Garden, é isso? Não, não. Amanhã já começa o Beer Garden, que é uma extensão da Bauerfest. E aí ela acontece na Praça da Águia, ali em frente à Câmara Municipal da cidade de Petrópolis, bem no centro de Petrópolis. E no sexta-feira, 27, dia 27 de junho, começa a Bauer. Ah, que bacana, olha aí, Petrópolis, então, cheio de eventos aí para esse final de semana. Você então que está fora de Petrópolis, ou você que está em Petrópolis, claro, você não pode ficar de fora. E para você que está fora, vá a Petrópolis, cidade maravilhosa. Já fui lá umas 100 vezes, viu? Já fui a Petrópolis umas 100 vezes. Tá frio aí? Aí é um friozinho gostoso que eu sei. Eu tô com uma blusa de lã, uma jaqueta. Eu estava num evento, né? Por isso que eu falei com você que eu estava correndo para vir para cá, porque eu estava num evento de uma homenagem para o Luiz Marte. Não sei se você já ouviu falar nele. Ele foi um grande radialista em Petrópolis e a gente estávamos, né? A turma do rádio estava toda dentro da Câmara Municipal de Petrópolis hoje pela noite, no horário de 7 horas da noite. Eu não podia deixar de ir homenagear e também fazer a transmissão pelo Facebook, pela página do Facebook da Rádio Imperial, onde eu trabalho atualmente. Legal, uma super homenagem. Olha, beijo para a galera toda de Petrópolis, a galera toda que trabalha no rádio de Petrópolis, a galera toda que se comunica em Petrópolis, né? Vários ambientes, órgãos de comunicação, isso é muito importante. Beijo para todo mundo, carinho especial da Rede Relâmpago para vocês. Vamos começar agora falando da nossa estrela da noite hoje, que é a Gabi Andrade, que faz um trabalho belíssimo por lá na Rádio Imperial AM. Gente, tem festa junina, ela se veste de festa junina, ela vai a caráter. Acho que tem Papai Noel, ela é a Mamãe Noel lá da rádio, enfim. Ela tá pau pra toda a obra, mas eu quero saber, a Gabi ela é jornalista, gente. Eu queria saber, Gabi, como é que isso tudo começou? Como é que começou esse sonho? E como você, eu vou ser jornalista. Como é que você iniciou todo esse caminho? Na verdade, eu queria fazer cinema, mas o cinema não tinha esse curso de cinema não tinha aqui na cidade de Petrópolis. A gente só tinha no Rio de Janeiro. A faculdade na qual eu cursei, vou fazer o merchan, né? Porque a gente sobe o plim plim, né? Eu queria fazer na Estácio, no Rio. Só que aconteceu alguns contratempos e aí eu falei, não, vou fazer em Petrópolis. E aí procurei uma faculdade que fosse dentro do meio de comunicação. E eu achei que a faculdade de jornalismo fosse me ensinar a editar vídeo, fosse me ensinar a fazer criação gráfica. Mas, na verdade, eu acabei aprendendo a falar um pouquinho em público, coisa que eu não tenho vergonha de falar. E, assim, acabou que depois que eu me formei, concluí, eu fui para o rádio. Mas o rádio, ele não começou na minha vida agora, em 2020, quando eu comecei na Rádio Difusora, aqui em Petrópolis. A rádio começou na minha vida quando eu tinha 7 anos de idade. E eu vinha passar as férias na casa da minha avó, porque minha avó morava aqui num prédio ao lado onde eu moro, né? Eu moro no Alto da Serra, na 24 de maio, aqui em Petrópolis. E eu vinha passar as férias com a minha avó e minha avó ouvia o nosso querido Antônio Carlos, que está na Super Rádio Tupi. Na época ele estava na Rádio Globo. E aí tinha aquele jingle, né, que a gente chama, são 7 horas em ponto. E aí eu ficava, ai meu Deus, já são 7 horas da manhã, minha mãe ouvindo também em casa. E o rádio sempre passou pela minha vida. Depois, com 9 anos, eu fui conhecer uma rádio aqui em Petrópolis, que hoje em dia não existe mais, era uma rádio comunitária, a Rádio Filadélfia. A gente está com a Jane Mello aqui, a Jane é da JB e a Jane é nossa comunicadora, foi aqui de Petrópolis, passou pela UCP e hoje está na JB FM, uma grande comunicadora também, outra inspiração. E aí eu fui conhecer essa rádio comunitária lá no Roseral. Aí eu fiquei encantada com rádio. Depois, eu fui conhecer os estúdios da Rádio Imperial, na onde eu trabalho atualmente. Eu tinha exatamente uns 11, 12 anos e eu fui participar do programa Tarde Jovem Imperial com o comunicador Laércio Júnior. Depois disso, fiquei muito tempo sem participar de rádio. E aí fiz a faculdade de jornalismo. Na faculdade de jornalismo, encantei pela história do repórteresso.
sabe? O Repórter Esso foi uma referência para mim. E às vezes as pessoas que estão assistindo podem pensar assim: nossa, mas uma menina com uma cara de nova falar do Repórter Esso. Olha, o Repórter Esso foi que me encantou. As aulas de rádio, eu ficava assim, meu Deus, eu preciso falar, eu quero falar no rádio. As aulas de TV, que a gente aprendia a fazer passagem, né? Eu não gostava muito, mas as aulas de rádio eu amava. E aí, a gente faz graduação e às vezes não tem tanta oportunidade. Tem muitos amigos que não estão no meio. Vitória, eu fico muito triste que tem muitos amigos bons que não estão trabalhando no meio. E surgiu uma oportunidade de trabalhar na Rádio Difusora com o meu amigo Tarlen Felipe. Eu sempre falo que o Tarlen é meu padrinho de rádio, que se não fosse o Tarlen, eu até mandei para ele. Ele não deve estar assistindo ainda, mas depois eu vou mandar para ele essa entrevista. Tarlen Felipe, a gente faz assim, né? Tem o jingle dele. E o Tarlen me chamou para trabalhar na nossa rádio difusora de Petrópolis, que já não está mais no ar novamente. Ficou de 1936 até 1980. Foi vendida. E aí depois, agora em 2019, voltou ao ar. Em 2021, voltou novamente. Eles saíram do ar, né? E a gente trabalhou lá na Rádio Difusora. O Tarlen veio com a proposta de eu ser a Zora Ionara. Você deve se lembrar da Zora Ionara, que lia os signos. E aí eu li os signos no ar, pegava o João Bidu, né? Grande João Bidu, e ia lendo os signos no ar. Aí quando a Rádio Difusora foi, né, ficou novamente extinta. Inclusive, deixar um beijo pro Paulinho, Marquinho Mundial, Ademil Reis, que estava comigo ainda há pouco, né? Essa galera do rádio. Foi muito bacana. Eu abraço, assim, a rádio. O rádio não pode nunca parar de existir. E eu sou amante de rádio. E aí, quando a rádio foi, né? Acabou que ela ficou extinta. Fomos para a Rádio Imperial, na qual eu tô hoje, né? Acho que eu tô pulando um pouco tuas perguntas, você me fala, hein? Porque eu falo bastante e eu gosto, né? Carada, que isso! Você é a convidada especial nossa aqui hoje. E olha, que história belíssima. E é assim mesmo que começa, né? A gente tem um talento, a gente identifica o talento e a partir daí a gente começa a trabalhar esse talento. E tá aí você hoje abrilhantando a rádio, graças a Deus, indo muito bem. Deixa eu mandar um beijo aqui para Regina S. Vale, que está dizendo que chegou, está aqui também. William Faria, muito obrigado. Jorge Luiz, da rádio também, da Rádio Imperial AM, está por aqui, né? Balança lá todas as tardes, está por lá, né? Jorge Luiz, né? Isso. Jaine Melo também, beijo para ela querida aí da JB. O Cleodemarco, a Cleodemarco também que está por aqui. A Sabrina Sabra, a Prisca Bolsas. Muito obrigado a todos pela presença. Esse é o Relâmpago Entrevista com a nossa Gabi Andrade. Cleo é minha amiga, o Jorge Luiz é meu chefe, meu coordenador lá na Rádio Imperial. A Cleo é mais do que uma amiga, né? A Cleo está sempre junto comigo e atualmente a Cleo é presidente da Casa de Apoio ao Câncer, na qual eu também trabalho lá. Eu sou Relações Públicas lá na Casa de Apoio ao Câncer aqui na cidade de Petrópolis. Depois, se você quiser, a gente pode falar um pouquinho também. A gente vai falar, claro. Olha, a Gabi não é só radialista na Imperial AM, não. Não é só a jornalista que ela falou como ela começou, não. Ela tem muitos outros trabalhos, outras atribuições também. A gente vai saber tudo mais da Gabi, inclusive coisas pessoais. Mas antes, olha que apaixonou a Gabi foi mais ou menos isso aqui, ó. Não sei se vai dar para ouvir. Vamos tentar aqui, ó. Repórter Esso, a vinheta. Isso aí, o Repórter Esso. Repórter Esso, ele começava bem assim também, a vinheta do Repórter Esso. Aqui uma aula de jornalismo também a gente tem por aqui, né? No nosso Relâmpago Entrevista, com uma jornalista tão competente como você. E olha, radialista, uma das melhores da cidade, e a cidade imperial é muito bem representada pela Gabi Andrade, que está aqui no Relâmpago Entrevista. Ela trabalha na Rádio Imperial de Petrópolis, AM 1550, na nossa querida Petrópolis. Tem Super Manhã Imperial, é o programa que ela faz, não é isso? Super Manhã Imperial?
Não, o que Mudou? que acontece? Deixa eu te explicar. O Supermãe Imperial é um programa da casa, e quando o Lucas está de férias, esse programa é do Lucas Metsori, o meu Ah, colega de edição, eu substituo ele. Atualmente, o programa que faz parte, né, que eu sou a apresentadora, é os especiais. A cada mês eu tenho um especial, entendeu? Eu faço Supermanhã quando o Lucas está de férias, eu faço tarde total quando ele está de férias. O Tarlen, eu sou quadrista dele, né? Eu sempre fui quadrista dele, tanto que quando eu estava lá na difusora, eu era a Zorionara, e hoje eu sou a Juju, a você Jussara fala, Carioca. você faz fofoca lá. Você fala dos famosos, não é isso? E a música da Vanessa da Mata, o Tarlen conseguiu, tem uma amiga fofoqueira, bonitinha, mas fofoqueira. Maravilhosa. O Superman Imperial, então, que você apresenta super bem. Aliás, ela apresenta a gente todos os programas da rádio, basicamente, gente. Precisou da Gabi. A Gabi tá por lá e ela sabe mandar muito bem, ela leva muito bem o programa. Ela não deixa assim o titular ficar, meu Deus, o que vai acontecer? Porque geralmente o cara, quando tem um programa, né? Ele tem um xodó dele, abraça o programa, né? Não quer dar pra ninguém. Pode entregar para a Gabi, que ela vai tratar com todo carinho, vai te entregar do mesmo jeitinho para você. Embrulhadinho e cheirosinho direitinho, como se fosse um filho. Ai, ouvintes. É isso aí. Ela tem o Fuxico dos Famosos, é como ela chama lá no programa Tarlen Felipe. Beijo para o Tarlen Felipe, sensacional. Também andei escutando um pouquinho ele também para pesquisar. Tem o Tarde Total também. E, bom, essa experiência, né? É do meu Oi? chefe. O Tarde Ah, Total é do Luiz. Jorge Luiz, isso aí, que já tá aqui na live, ele tá assistindo a gente. E conta pra gente como é que é o trabalho por lá, como é que é essa rotina por lá, como é que é essa galera maravilhosa na Rádio Imperial AM. Então, olha, de manhã, o pessoal que está me assistindo aqui pode me ouvir de 8h30 a 8h50, mais ou menos nesse horário. Eu entro lá, né, na grade de programação, diariamente de segunda a sexta, fazendo o Fuxico dos Famosos, né? O programa Tarlen Felipe tem o quadro Fuxicano, que eu entro para falar sobre os famosos, e quando dá 9h30, eu entro para parabenizar as pessoas que estão fazendo aniversário, tanto os famosos quanto os amigos, né? E aí, Vitor, a Rádio Imperial ela tem uma grade de programação muito vasta, é uma programação eclética, e eu vou te falar, eu me sinto tão bem trabalhando lá, porque a gente fala que é uma família, não é demagogia, não é para ficar me achando, não. Já trabalhei em vários lugares, e lá na Rádio Imperial é realmente uma família, eu me sinto em casa. Sabe por que eu me sinto em casa? Que até chinelo eu tenho lá para ficar de chinelo quando eu tô assim, ai, não, eu vou ficar de chinelo agora. E assim, a programação começa às 6 horas da manhã, né? Tem a oração do nosso padre Carlinhos, que é o padre aqui na UCP de Petrópolis. Depois a gente começa com Supermanhã Imperial, que é música, informação. Inclusive o Lucas está me mandando mensagem aqui, que a gente estava conversando antes de começar a nossa entrevista. E o Lucas segue de 6 às 8 da manhã. Depois o Tarlen começa de 8 às 10 com o programa dele, que a gente chama de Revista Matinal da Rádio Imperial. Depois a gente tem uma programação que é transmitida por Curitiba com o Padre Reginaldo Manzotti, que é um programa que tem audiência. E aí, de 11 a 11h30, de segunda a sexta, o Lucas apresenta. Aos sábados, o Jorge apresenta, que é o Plantão Imperial. É o repórter policial, aonde a gente fala várias notícias. Eu vou falar para você, Vitor, o programa tem muita audiência, não é demagogia. Amanhã eu vou mandar para você ver o quanto que a gente tem audiência nesse programa. E quando eu não estou no estúdio operando esse programa, eu venho subindo minha rua e venho ouvindo os bares, as casas ouvindo esse programa, que tem muita, mas muita audiência. O pessoal fica esperando. E sabe por quê também? Que além dele ter todo esse amparo, tanto com jornalismo e a parte policial, é o único programa de rádio em Petrópolis que fala os sepultamentos do dia. E você acredita que as pessoas ficam esperando para poder ouvir quem foi sepultado naquele dia? Se Caramba! falar,
Mas dá tudo direitinho? Quais são os sepultamentos direitinho mesmo do dia? Para todo mundo ficar informado? Isso que é informação também, né? Isso é utilidade pública todos os dias. Inclusive, o diretor do cemitério estava aqui, o secretário do cemitério estava aqui, que é o William Santos, que passou por aqui. E, e o que acontece? A gente entra em contato com o cemitério e fala. Hoje em dia, agora a gente está pelo WhatsApp, mas a gente ligava até pouco tempo atrás e falava: Oi, tudo bem? Aqui é da Rádio Imperial, a gente queria pegar os sepultamentos do dia de hoje. Aí a pessoa manda pra gente, né? Eu vou falar com você conforme a gente fala lá na rádio. Às 10 horas foi sepultada Maria do Carmo de Assunção. Tinha 80 anos. Residia na rua 24 de Maio, no número 800. Gente, que maravilha! Prestação de serviço, é isso aí mesmo! Olha que bacana! Isso, isso é dentro do plantão, é isso? Dentro do plantão? Isso dentro do plantão imperial. No finalzinho do programa, a gente tem aí o nosso anunciante, que é o plano de assistência funeral Rui Ligeiro. E aí a gente entra com o Ministério Municipal falando todos os sepultamentos. E olha, agora nas férias do Lucas, que eu fiz agora em maio, eu entrei no dia 19 de maio, tem uma pessoa que faleceu da rua aqui debaixo de onde eu moro. E acabou que o cemitério me passou um horário e a pessoa ia ser sepultada no outro horário. Vitor. Que loucura! E o pessoal ficou zangado, me conhece e falou: Você falou errado. Eu falei: Não foi o cemitério que me passou. E aí isso dá um problemão se a gente não pegar tudo direitinho. Então, assim, a Cleo tá até falando aqui: meu falecido pai amava ouvir Rádio Imperial e eu aprendi a amar essa rádio por causa dele. Realmente é uma cachaça, né? Fazer rádio. Depois do plantão, a gente tem o programa feminino do Rádio Petropolitano, que é da nossa amiga minha e da Cleo, a Rose Marie. Ela tem 25 anos de rádio. Querida. E nós temos aí o programa do Jorge Luiz, que é o Tarde Total, que é de 3 às 6 da tarde. Aí a gente tem as transmissões da missa, né? Porque a Rádio Imperial é uma rádio católica. Nós somos aí administrados pela Mitra Diocesana de Petrópolis. E aí, depois disso, depois da Voz do Brasil, tá rolando, acho que agora, até às 10 da noite, o programa Boa Noite Imperial. O Boa Noite Imperial ele é de 8 às 10. E aí, depois, a gente tem a reprise do Plantão Imperial. O Plantão Imperial que aconteceu de 11 a 11h30, ele acontece com a reprise de 10 a 10h30. E depois a gente tem uma outra programação com músicas católicas, e vai até o horário de meia-noite. Então, assim, eu comecei lá na Rádio Imperial em 24 de março de 2022. E foi apresentando, né, como funcionária, foi apresentando o Boa Noite Imperial. Mas antes disso, eu apresentei o programa do Tarlen durante quase 2 meses, porque ele teve que se ausentar. O Tarlen, ele ficou doente, depois, infelizmente, ele perdeu sua irmã naquela chuva trágica que foi na nossa cidade. E aí, depois, também apresentei o programa Alô Rosmarie por 2 dias. Depois que passou isso, a gente estava naquela chuva novamente em março, né? Uma chuva doida que a gente achou. Não, passou, cessou tudo. Né? A Cleo também passou por isso aqui na Rua Paulista, perto aqui da minha casa. E eu falei assim, bom, tá tudo tranquilo, né? Mas não, veio a chuva de março, dia 20 de março. Eu estava ajudando a tirar os gatos da casa da minha sogra, ajudando a movimentar, né? Fazer com que a família do meu marido ficasse em um lugar seguro. E aí o Jorge Luiz me ligou. Gabriela, preciso que você venha treinar o Boa Noite Imperial. O William vai sair de férias, você topa? Aí eu, claro que topo! Claro que topo! E aí eu fui lá, treinei, fiquei treinando o Boa Noite Imperial. E eu tenho um carinho muito grande pelo Boa Noite Imperial, porque tem um quadro chamado Good Times. As músicas que fizeram sucesso do groove, da discoteca, da funk music, você só ouve dentro do Boa Noite Imperial. E tem aquelas músicas românticas, sabe? Aquelas músicas gostosas de se ouvir. O William selecionou, fez todo um trabalho muito bacana. E ele lutou muito por conseguir botar esse programa no ar. E eu tenho um carinho muito grande, sabe? Os ouvintes adoram ouvir. E eu sou a menina da live, né? Eu adoro fazer live.
além de apresentar esses programas, né? Inclusive, eu já apresentei também o programa alemão, né? Essa semana eu não vou conseguir apresentar, foi me pedido para apresentar. Um beijo para Elizabeth Greber, que tem o programa Alemanha e a Música, que está 30 anos no ar. 30? 30 anos. Nossa, parabéns! Olha, Ela, não é qualquer ela programa que chega a 30 anos no ar, não, viu? Olha. A Elizabeth Greber é a nossa alemã, ela veio do Sul, né? E ela tem esse programa lá na rádio. Ela fez uma festa de 30 anos ano passado, no dia 30 de novembro. E talvez no dia 13 de julho eu apresente para ela, porque é o último dia da Bauer e ela faz parte, né, do Clube 29 de junho. Então, assim, lá na rádio, eu já apresentei realmente todos os programas, exceto o programa Baladão, que é o Festa de Arromba, e também o programa do Francisco Dutra, que é o Sabadão Sertanejo e o Canta Brasil. Mas quando o Chico tá lá, né, junto comigo, eu tô lá apresentando, tô operando ele, eu entro no ar, converso com ele. Eu gosto dessa dinâmica e a Rádio Imperial é isso, é um carinho com o ouvinte liga, o ouvinte leva presente pra gente, ele quer ir lá conhecer a gente e eu gosto muito do rádio. A Cleo mencionou aqui que eu também mando bem na TV. Eu já tive experiência de trabalhar na TV, tá? Eu já trabalhei na TV Petrópolis, na verdade eu trabalhei na TVI com o Eduardo Moreira no programa Visão Geral. Eu tinha o Visão Mulher, que era um quadro, e depois eu fui pro programa Tô na Boa, fiquei acho que 1 ano e meio lá. Mas a TV não é minha praia. Ah, eu já apresentei para a Cleo também. Já estive com a Cleo lá na TV. E assim, a TV não é minha praia. O rádio é minha praia. Sabe por quê, Vitor? É. Eu ia falar que não, porque você tem uma desenvoltura tão boa. Como é que não é a tua praia, gente? Olha. Porque TV, a gente precisa estar assim, toda maquiada, toda emperectada. E quando eu tô em programa 5h30 da manhã na rádio, se eu quiser ir de pijama, eu boto um casaco por cima do pijama, vou trabalhar e ninguém vai me ver. Conforme eu vou apresentando, eu vou me arrumando e aí Apesar ninguém que, vai. apesar que agora com redes sociais, né, aquele negócio todo, o pessoal filma e tal, né, tem a câmera da rádio lá que transmite ao vivo. Isso Lá bem. não tem. Não tem, dá bem. Graças a Deus. Mas não tem. Graças a Deus ainda não tem isso, esse mecanismo. Mas indo pro FM, eu acho que o chefe vai pedir pra gente botar isso lá. Verdade, verdade. Olha aí, a Cláudia Marco dizendo kkk, ela é perfeita, eu também acho, viu? É de uma qualidade tremenda a Gabi Andrade. Aliás, beijo para todos os comunicadores da Rádio Imperial AM e esses programas maravilhosos, né? O Boa Noite Imperial, o do Jorge Luiz também, o Tallin. Muito obrigado a todos por fazerem esse trabalho belíssimo aí na Rádio Imperial AM. Olha, a Gabi não é só radialista, não é só jornalista, ela também é designer. E ela trabalha e faz uns trabalhos bem bacanas lá na Petrópolis Fatos. Gabi, a arte de fazer arte, como diz, né, o próprio designer, né, faz arte, te pegou em cheio. Eu quero saber o que fez você acompanhar essa paixão profissional também, ser designer. Como é que isso começou? Então, olha só. Eu trabalhava numa distribuidora em 2014 e lá um gerente meu virou e falou assim: por que você não desenvolve um catálogo aqui para nossa empresa? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, catálogo? E aí, com a minha força de vontade, assim, eu já tinha aprendido a mexer um pouquinho no Corel, né? Nosso saudoso Corel, porque o Corel, ele hoje em dia tá meio que extinto, né? Todo mundo acaba usando o Canva, mas o Corel, para quem é gráfico, é excepcional, porque sem o Corel não tem como fechar a arte em CDR ou, né, o CDR aqui é antigo, né? Mas as gráficas acabam pedindo para fechar em CDR por conta das curvas, por conta da linhazinha que precisa ter, tudo bonitinho.
E aí eu peguei, instalei um Corel no meu computador e comecei a aprender a mexer. Já tinha feito já uma revista no InDesigner, que é um programa também dentro do pacote do Corel, e fui mexer. Perdão, só para corrigir, o InDesigner ele é do Adobe, né? Só para não falar besteira. E aí comecei a mexer, a procurar. Quando foi em 2018, eu fiz um curso num curso aqui em Petrópolis. Não consegui concluir, mas aí, força de vontade, a gente comecei a procurar. Tive muita resistência ao Canva. E assim, criar para mim é algo que eu fico assim, às vezes horas ali criando e às vezes a gente tem bloqueio criativo, tá? Bloqueio criativo existe. Tem dias que eu não consigo criar, falo, ó, tá uma porcaria, mas tá aqui. E às vezes a pessoa gosta daquela porcaria que eu falo que tá e vida que segue. Mas eu gosto muito de criar. Comecei a editar no Make que tinha dentro do Windows, né? O Windows XP, você deve se lembrar do Windows XP. E eu comecei a editar no Movie Make e aí depois fui aprimorando também, porque não é só dentro O Canva também hoje em dia dá para você editar, fazer criações e com a tecnologia muita coisa foi melhorando, muita coisa foi aprimorando e hoje em dia às vezes eu nem mexo muito pelo computador. Eu acabo criando pelo celular e com a AI também, né? O AI hoje em dia ajudou muito a gente em questões, mas eu não abandonei o Corel. Esses dias mesmo eu tive que fazer uma logomarca e aí a gente tem que vetorizar, porque a pessoa me pediu para fazer um carimbo. Queria fazer um carimbo, eu fiz a logomarca e foi criado um carimbo, aí eu tive que usar o Corel porque tinha que vetorizar. E aí, vetorizando, fica com os pontilhadinhos, né? Tipo, eu vou fazer o meu óculos. Então, tem que desenhar todo o óculos bonitinho, tudo direitinho, porque vai sair ali, na hora que for imprimir, vai sair bonitinho, direitinho, sem nenhum defeito, né? Então, o Corel, ele me ajuda a vetorizar e o Canva não, o Canva que é uma outra ferramenta que todo mundo deve ver, ir lá na Play Store, baixa, tem templates, se você pagar você consegue fazer várias coisas nele. Hoje em dia está muito mais fácil do que lá em 2014 para mexer, né? E entrou até um publicitário que fica até com medo de falar alguma coisa, porque eu sou jornalista publicitária encostida, porque eu gosto muito da área de criação também. Mas vamos falar. Muito, muito bacana. Olha, o trabalho que ela faz na Petrópolis Fatos é de designer. Então, quer dizer, precisa estar antenado nessas atualizações de ferramentas e tudo mais. Falou muito bem aí sobre inteligência artificial, que aliás é o boom do momento. E a gente precisa ficar realmente atualizado em tudo isso para não ficar de fora, né, ô Gabi? Senão fica desatualizado, já era, não é isso? Isso. O Petrópolis Fatos foi uma página que foi, não, é uma página que foi criada pelo meu amigo André Hiltz. E lá no Petrópolis Fatos, o que aconteceu? O André me convidou em 2019, não, 2018, para começar a fazer as criações para ele. Hoje eu não estou nem fazendo mais as criações para ele, mas quando eu posso, eu ajudo ele. Ele me pede, me solicita, eu ajudo muito ele. Quando ele precisa, eu estou sempre a postos para poder estar ajudando ele. E aí, eu comecei a fazer vídeos para ele, comecei a fazer as criações do slogan para ele. E hoje, com a correria, acaba que eu não estou fazendo mais como antes, né? Então, esporadicamente, eu faço algumas criações para ele. Inclusive, a página do André é uma página de jornalismo e tem crescido muito sem comprar seguidores. Então, assim, é com engajamento normal, ele consegue ter aí um engajamento muito bom e também depende da pauta, né? Mas o André me deu a oportunidade e a gente é parceiro de rádio. O André faz o programa do Tarley também, ele tem um boletim de notícias e lá eu consegui essa primeira parte para o designer para conseguir outros clientes. A Carminha do Duarte da Silveira aqui em Petrópolis, que a gente fala que fica dentro do BIM, né?
aqui desejando boa noite, falando que é minha fã. E ela falou que tudo que eu faço é nota 1000. Carminha, obrigada pelo seu carinho, tá, Carminha? Muito bacana o carinho das pessoas com o trabalho da Gabi Andrade. Tá dizendo aqui a Carminha, boa noite, sou fã da Gabi, tudo que ela faz é nota 1000. Obrigado, Carminha. Eu também acho também, porque acompanhei o trabalho da Gabi, né, fazendo todo esse trabalho que a gente faz de jornalismo. Para poder fazer entrevista, a gente tem que pesquisar sobre a vida da pessoa. E a gente vê que a Gabi realmente é uma profissional diferenciada e merece todo o carinho que vocês estão tendo aqui com ela. Beijo pro GB Soares 89, que também está aqui, o Lucas Messori, o AV Publicidade, é o Alexandre Valério, parceiro da Rede Relâmpago aqui. Oi. O Lucas é o rapaz do Super Mulher Imperial. Olha aí, Lucas. Beijo, querido. Seja bem-vindo à Rede Relâmpago. Beijo pro Taquito, oficial também. O Taquito que teve aqui no Relâmpago Entrevista, super produtor lá, trabalha com a Xuxa, tá por aqui também. JP João Percussão, obrigado. Vivi Matheus também. Olha aí, galera toda que tá curtindo aqui o Relâmpago Entrevista. Itaguaí, lá na nosso litoral verde, aqui, aí no Rio de Janeiro, e para baixo. Legal, bacana. O papo tá muito bom. Tá sim, Alexandre. Sensacional. Que história que tem Gabi Andrade, viu? Que história maravilhosa. Gente, só fazendo aqui agora um spoilerzinho, olha, amanhã na Academia Brasileira de Letras tem um evento sobre os 100 anos do jornal O Globo. Então o jornalista Pedro Bial vai recitar lá sobre toda a história do jornal O Globo. É bem bacana, viu? 100 anos do jornal O Globo. Amanhã na Academia Brasileira de Letras, às 17h30. Citações do Pedro Bial, vai ser maravilhoso. Eu, Vitor Costa, vou estar por lá para cobrir para a Rede Relâmpago várias fotos, várias coisas legais. A gente vai trazer para cá de muitas informações, tá bom? Amanhã na Presidente Wilson 203, no centro do Rio de Janeiro. Outra pergunta para a dona Gabi é a seguinte, olha. É claro que situações ao vivo acontecem, e eu queria saber qual foi a situação mais inusitada que a Gabi Andrade passou no ar e ela teve que se desembaraçar por ali. Conta pra gente, Gabi. Meu Deus, olha, eu, com esses meus especiais, quando eu comecei, eu ficava numa de que tinha que fazer 3 horas de live. 3 horas de live. Hoje em dia o pessoal fica perguntando, cadê a live? Quando começa, né? Para poder explicar ao pessoal, eu tenho os programas especiais que foi proposto aí pela direção da rádio. Então, cada mês eu faço um especial. Mês passado, que foi mês das mães, o mês de maio, eu fiz o especial Fábio Júnior. Só toquei música do Fábio Júnior. O Fábio Júnior mandou áudio pra gente. Foi muito bacana. E nesse domingo que passou, a gente fez uma Arraiada Imperial. Que foi muito bacana. Eu vi, ficou linda. Fiquei caipireza, até minha sogra entrou na brincadeira, fez vestido pra mim, coloquei um painel. E aí, com esse negócio de ficar falando 3 horas, né? Falar 3 horas é uma coisa, né? Que você vai botar música e fica fora do ar. Agora, falar 3 horas com o público, assim, numa live, meu Deus. E aí, tinha hora que eu começava a ficar com a garganta seca, e ficava tossindo. Meu Deus, e aí eu tinha que sair da live, porque no ar não estava, mas eu tinha que sair da live. E às vezes eu voltava pro ar e eu ainda tava com a garganta ruim. Isso é muito ruim, sabe? Você tá no ar, você engasgar, eu nem conseguia raciocinar se eu vou aumentar BG, se eu vou desligar meu microfone, porque eu mesmo me opero e apresento. E aí até que o Jorge Luiz falou assim pra mim, olha, melhor você fazer só 1 hora de live, você tá se atrapalhando por causa disso. Então é muito ruim isso. É ruim quando você tá lendo a matéria, outra situação também, eu tava lendo a matéria e o celular deu um apagão, eu falei. E aí, e é isso, pessoal, e aí a gente sai, porque eu fui pelo computador, olhei pelo meu celular. Aí eu falei assim, meu Deus, gente... É muito ruim isso, mas a gente faz um improviso. Com o tempo a gente vai aprendendo, com o tempo a gente vai aprimorando, vai dando jeito. Ficar sem voz, eu já apresentei algumas vezes sem voz e é ruim. Nossa, esses dias a minha comunicadora estava sem voz, a Rose. Eu falei, não precisa apresentar, deixa que eu apresento para você, porque você está sem voz. É muito ruim, mas assim, de situações embaraçadas foi...
eu ficar engasgada e falar com a tem que sair a música correndo. É embaraçoso. Imagino, imagino. E olha, a magia do ao vivo é isso, né? É onde você mede o profissional, onde ele consegue realmente ele sair do improviso para o real e do real para o improviso e você nem sentir. É assim que acontece. Vou mandar um beijo aqui para o Jefferson Monteiro, que é do RJ1, olha aí, do RJ1, do Bom Dia Rio, enfim, aqui da Globo. Bacana aqui, Jefferson Monteiro, 1, 2, 3, obrigado pela presença. Márcio Mosca também. Beijo, meus queridos, aí estão no Relâmpago Entrevista com Gabi Andrade, uma das profissionais mais belíssimas que nós temos no estado do Rio de Janeiro, para não dizer que Petrópolis era uma das melhores, para não ali botar ciúme para a galera da Rádio Imperial AM, que é uma das melhores ali também da região, que não for a melhor, né? Aí está, a Imperial AM. Beijo para todo mundo da Imperial, tá? E além de comunicadora, viu, radialista, ela opera também. Então, operadora, para quem não conhece, aquela galera, aquele pessoal que fica ali nas carrapetas ali, naquele pedacinho ali que fica no som, mexendo no som, enquanto o locutor tá lá, ele dá uma dica, dá um sinalzinho, ela vai, coloca a música, ela vai, bota e tal, bota a vinheta, volta. E tem que estar antenado o tempo todo. Parabéns, Gabi, é um trabalho belíssimo e, olha, cuidadoso e cirúrgico, né? Que a gente opera, né, a pessoa que está no ar. E eu gosto muito das brincadeiras que eu posso fazer na operação. Exemplo, tá falando sobre uma matéria que fala de dinheiro, a gente coloca o cifrão. Falou de uma parte musical, eu coloco a sirene. Aí eu consegui resgatar o nosso saudoso Wagner Monte fazendo scratch aqui, meu povo. E eu coloco junto. Ah, tem o barulho do WhatsApp, tem o barulho do telefone discando, né? Aí a gente brinca, igual o programa do Tarlen, a gente tem um dinamismo tão grande, sabe? Que a gente coloca várias coisas, bota até o Pablo Vittar falando, ai, que susto, bicha! E dinamismo muito bacana. E o programa, né, os programas da rádio, a gente consegue fazer essas coisas assim, brincando, porque eu acho que tem uma descontração maior, sabe? Mesmo que tenha uma parte séria, a gente consegue fazer com que fique tudo mais leve. Porque quem ouve rádio, Vitor, não é uma pessoa que tá ali, assim, eu fiquei de férias, eu não fiquei ouvindo só a Imperial, eu acabei ouvindo outras rádios, porque esse que é o legal, a gente ouvir outras rádios e conhecer trabalhos de outras pessoas. E também, né, ouvir músicas diferentes para poder aprender. Falar, peraí, essa música que a gente não toca lá na rádio, dá para tocar lá na rádio. Então, o operador, ele precisa estar sempre atento com o ouvido e sempre ligado ao comunicador. As rádios AMs, antigamente, né, sempre teve operador, mas hoje em dia o operador ele também é apresentador, né? Então, assim, eu me opero e apresento. Então, quando eu tô no ar, eu não preciso de operador. E eu tinha muito medo da mesa de operação, você acredita nisso? Eu tinha muito medo daquela mesa cheia de botão falando, meu Deus, esse troço vai me pegar, vai engolir. E aí, depois que você aprende, né? Eu falei, eu não consigo que ninguém me opere, eu não quero que ninguém me opere. Então, quando eu estou apresentando, a gente, né, a minha colega de trabalho, a Paola, que está sempre nos ajudando, a Paola também nós somos duas operadoras mulheres lá na rádio, que antigamente não tinha operadora mulher, né? Só tinha homens. E aí nós somos duas operadoras lá na rádio, eu e a Paola Xavier, que também lash designer, ela que faz os meus cílios, não sei se dá pra ver, ele tá meio capenga, a gente vai fazer sábado agora. E aí, Paola também é operadora, eu falo, Paola, quando eu estiver apresentando, pode ficar tranquila. Fica ali sentadinha na mesa que eu vou me operar e me apresentar, porque eu sei o tempo que eu vou ficar falando no ar, eu sei quanto tempo que vai ter a música ali, tudo direitinho, cronômetro, vou dali no cronômetro tudo bonitinho. E aprendi, assim, aprender a mexer na mesa foi bem rápido, aprender a mexer no programa que a gente utiliza lá na rádio também foi bem rápido. E
quando a gente aprende a operar, a gente não quer mais que ninguém opere. Bom, eu, particularmente, tenho essa coisa assim, entendeu? É gratificante, é bom que aprende, né? É mais uma atividade que aprende, mais uma ferramenta do rádio. E quando tem a sinergia entre o locutor e o operador, aí vira tudo maravilha. Assim como você tem com o Thales, né? Que bacana, que legal. Tem até pergunta aqui do nosso Alexandre Valente, quem te inspira, quais são seus ídolos, enfim, que tem a ver também com o que eu vou te perguntar agora. Com quem você já esteve frente a frente e você nunca imaginou estar, você chega, né, pode ter tremido na base, e quem você ainda não teve possibilidade de fazer um trabalho, mas você sonha em conhecer e sonha em estar bem próximo. Então, olha só, de rádio, quem me inspira, né? Além do Antônio Carlos, que eu ainda não conheci, né? Aqui em Petrópolis, a Rose me inspira, o Jorge me inspira. Então, são pessoas que estão ali, que já estão muitos anos no rádio e me ensinaram bastante. E eu continuo aprendendo, né? Cada dia mais. Assim, tá perto de alguém que eu tremi de rádio, eu ainda não conheci ninguém assim. Eu quero muito poder que você já entrevistou a Kelly Jorge, que eu acho o trabalho dela muito bacana. E, e eu conheço também, trabalhei junto com ela, que foi a Priscila Leal. Você já entrevistou ela também, eu acho, se eu não me engano. Sim. A Priscila na Antena 1 e a Priscila trabalhou comigo lá na Petrópolis Rádio Difusora. A Priscila também está na Rádio Relógio, não sei se você viu isso. E aí, assim, hoje em dia eu acho que eu vou ficar muito nervosa se eu conhecer o nosso querido Antônio Carlos. Então, assim, ele é uma grande referência para muita gente. E hoje, né, na homenagem que foi feito ao nosso querido Luiz Marte, ele foi muito, assim, prestigiado. E eu, no meio de tanta gente do Rádio Petropolitano, me senti um neném, Vitor, porque era tanta gente com uma bagagem tão bacana. O operador do Antônio Carlos estava lá, que é o nosso querido Mário Aguiar, não sei se você já ouviu falar. E eu fiquei assim, gente, é tanta gente bacana, eu me sinto tão feliz de estar no meio de tanta gente que tem história, que continua construindo história, e tem amor ao rádio e continua fazendo essa caixinha mágica funcionar. Então, o meu ídolo é o Antônio Carlos, né? Assim, de grande porte, mas aqui em Petrópolis, os meus colegas de trabalho, que hoje eu falo, são os meus colegas de trabalho, eles me inspiram e me fazem aprender cada vez mais. Então, ainda não tive a oportunidade de conhecer o Antônio Carlos, mas vou ter essa oportunidade de poder estar pertinho dele. Ele completou 88 anos agora, né? Recentemente, agora no mês de junho. Ele é geminiano, como ele fala, os geminianos. É, é, é um belíssimo comunicador e tem a ver também com a sua história pessoal, não é isso? Que você ouvia, a sua avó, né, ouvia, enfim, o Antônio Carlos, enfim. Então imagina como é que deve passar um filme na sua cabeça no momento em que você encontrar o Antônio Carlos. Venha pro Rio qualquer dia desse e marca para poder ir na Tupi. Lá tem um auditório muito bacana, muito legal. E aí marca o dia aí. Até vou com você, não tem problema nenhum. A gente faz um trabalho bacana por lá, tá bom? Vamos lá, vamos sim, tá bom? É muito bacana. Olha, é bem legal esse lance de ídolos, né? Eu sempre gosto de dizer em relação a isso, porque quando você vê alguém que te inspira, isso serve muito para o seu caminhar. Isso serve muito para que você dê o seu próximo passo, o passo mais à frente, porque você vê aquela pessoa que te inspira, você acaba se inspirando também e aquilo é muito bom. Você acaba se tornando um bom profissional. Parabéns, Gabi. Bem escolhido mesmo. O crescimento da ciência. Oi? Além disso, a Gabi, passando desse lance todo de comunicação, né, enfim, tal, de radialista, de jornalista, de design, ela também é diretora de Relações Públicas da APPO, que é a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. Conta pra gente esse super trabalho que você faz por lá, Gabi, conta um pouquinho. Então, o trabalho de relações públicas lá na PPO
estar sempre conseguindo angariando fundos e novos parceiros e novas empresas estando abraçando, né, essa causa, que no caso é o cuidado e também o acolhimento aos pacientes oncológicos. Eu comecei lá em 2020, a Cleo que me convidou para estar aí dentro da casa, e aí eu faço esse trabalho, mas eu também ajudo com a comunicação. Eu também ajudo, vem aqui para casa porque a gente está precisando de alguém para poder cortar a linguiça, por exemplo. A gente vai para lá para poder fazer as coisas. Tem as festas também que a gente, às vezes, é convidado para poder fazer e também angariar fundos. Então, assim, o trabalho da PPO que começou lá em 1992, eu nem nascida era. E hoje em dia, eu tô aí dentro da diretoria tem 4 anos. A Cleo, né, que tá aí, ela é a nossa presidente interina. E é um trabalho tão gratificante, Vitor, que cada vez ela falou, deixa a Gabi louca. Não deixa, Cleuzinha, não deixa não. A cada ida à casa, eu cresço tanto, eu evoluo tanto espiritualmente com as pessoas que é tão bom, sabe? Eu fiquei nas minhas férias, eu falei assim, eu vou ficar lá uns 2 dias na casa. Aí eu fui lá, né, que é aqui perto, fica na Rua Visconde da Penha, número 72, e fiquei junto com os pacientes. Gente, às vezes a gente está com um problema e acha que é o fim do mundo. E aquelas pessoas lá me mostraram isso. Que as pessoas estão passando pelo tratamento do câncer e são tão felizes, e são tão unidas, que são tão alegres. Eu até postei no meu Instagram que no momento de dor, as pessoas me mostraram que fé, esperança, irmandade e acolhimento é algo que, assim, não tem valor, sabe? Então, eu fiquei muito feliz de poder passar 2 dias lá na casa, e a casa que está sempre precisando de ajuda, está sempre aguardando as pessoas para ver a transparência do nosso trabalho, porque, graças a Deus, a gente sempre tem pessoas parceiras que estão ajudando a gente. E aqui em Petrópolis, para quem mora na cidade, pode visitar nossa casa de segunda a sexta, de 9 às 5 da tarde. A gente tem aí os bazares acontecendo na nossa casa e também aqui no centro da cidade, na Rua do Imperador, no número 842, na loja 4, no antigo guichê da Única de Petrópolis. Aí, deixa eu lembrar aqui mais Rua Visconde da Penha, número 72, e fica na nossa casa, perto da empresa de águas aqui de Petrópolis, na Águas do Imperador. É isso, assim, é um trabalho muito gostoso de se fazer. A gente já está trabalhando com Outubro Rosa e vai começar a venda das camisas. A gente vende camisas para poder massificar, porque acaba que o mês de outubro a gente trabalha muito, muito. Eu fico exausta, esgotada. Muita entrevista que a gente acaba concedendo. E esse ano a gente vai trabalhar muito mais para intensificar aí a luta contra o câncer de mama, que é uma luta muito grande, e a PPO é reverenciada aí por essa luta e caminhada. E a gente faz uma caminhada no dia 25, se eu não me engano, de outubro. É o último sábado do mês que a gente vai fazer uma caminhada. Ano passado eu tive o privilégio de fazer a abertura lá em cima, em frente à Catedral São Pedro de Alcântara, que é a nossa catedral aqui em Petrópolis. Foi mais um desafio, tá, Vitor? A nossa presidente, que está afastada, Ana Cristina Matos, ela me deu o microfone e falou assim, toma, faça a abertura. Eu, hã? Ela, faça a abertura. E eu fiz, consegui realizar mais um desafio concluído. E é isso, né? A gente realmente, igual a Cláudia tá falando aqui, ajudamos famílias que estão vulneráveis, com cestas básicas. Realmente a gente a gente distribui cerca de 60 cestas básicas mensalmente, e fora as 30 pessoas que ficam acolhidas na nossa casa, e essas 30, né, estão aí incluídas também os acompanhados, as pessoas que estão acompanhando os nossos pacientes. Então, assim, é muito gostoso de trabalhar com a PPO. Eu cresci muito trabalhando para eles, para essa casa de apoio ao câncer, assim como cresci na Rádio Imperial também aprendendo, porque a gente fala que a Rádio Imperial é um celeiro de talentos, e cada vez lá ela é uma escola de rádio.
em Petrópolis. Não são duas empresas, são dois lugares que, graças a Deus, eu pude aprender e continuo aprendendo muito mais. Vitor, olha o tempo aí, olha o reloginho que eu falo muito. Que nada, olha, você está falando de coisa boa e eu quero até aqui no ar, a Rede Relâmpago, se você permitir, se tornar parceira também da PPO. Se você tiver alguma postagem, alguma coisa que você tiver que colocar, é mais um órgão que aqui se disponibiliza para. É só te mandar, olha, a Gabi tem meu WhatsApp pessoal, ela vai me mandando, tá, Gabi? Tá abertíssimo, manda as campanhas, manda tudo que você tiver em relação à PPO para que as pessoas possam, quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas divulgarem, eu acho bem bacana. Parabéns a você e a Cléudia Marco, que fazem um trabalho belíssimo. A Cléudia está até colocando aqui que a casa funciona através de doações dos bazares e tem uma equipe multidisciplinar. Vou visitar, sim, claro, com certeza. Petrópolis, estou sempre Petrópolis, Teresópolis, a gente adora, ainda mais no friozinho, a gente adora ir para esses lugares assim de friozinho, na serra. Ai, a gente adora. Quente, né? Vem na balde de chocolate quente. Vou visitar sim, vou visitar a rádio também, vai ser um prazer conhecer vocês por aí. E olha, a Rede Relâmpago se coloca com um compromisso realmente de ajudar a PPO, tá bom? Qualquer postagem, banner que você fizer, enfim, qualquer coisa de relações públicas, pode contar com a Rede Relâmpago, tá bom? A gente vai começar com a campanha do Pix Day, que acontece todo dia 1º do mês. A gente levanta a bandeira do Pix Day, que é uma ação que a gente pede para as pessoas fazerem aí essa doação. Então, assim, você que está aí do outro lado e quiser nos ajudar, o Vitor vai receber o flyer e a gente vai divulgar o Pix Day da PPO para você poder contribuir com essa casa de apoio ao câncer, que a gente faz o trabalho e a gente quer continuar com esse trabalho aí constantemente. Vamos juntos nessa. Gabi, você é uma moça cheia de projetos. Gente, olha, ela tem festa junina, como eu falei, ela se veste de festa junina, caráter, vai lá e faz a propaganda. Como ela disse, olha, teve lá o evento da PPO, sobe lá, fala, toma o microfone e faz. Ela vai e faz. Eu queria saber dessa grande Gabi aí, que é totalmente, vamos lá, eu faço, eu venho, vou, tô aí. Quais são os seus próximos projetos que você tem, e se você pode falar, enfim, e o que você planeja para o seu futuro? Conta pra gente. Bola de cristal agora, vai lá. Então, eu estou fazendo curso de inglês através de um parceiro lá do trabalho do programa do Tarn, o CNA, e eu quero melhorar o meu inglês para poder estar entrevistando, né, essas pessoas que vêm aí, vamos dizer assim, no Rock in Rio, né? Eu tenho muita vontade. E claro, né, assim, eu sei que a Rádio Imperial é onde eu aprendo muito, mas eu tenho vontade, sim, de ir para o Rio de Janeiro e trabalhar, né, nas grandes rádios, porque a gente não pode ser mentirosa, né, no caso, assim, e ver, né, eu esqueci de mencionar, gente, a Juliana Molino, ela é da Rádio Mix de São Paulo, não sei se você já viu a Juliana Molino. E a Juliana Molino e a Vitória Rosa, que era da Mix do Rio, e agora a Vitória foi para a Rádio Globo, tá trabalhando com um amigaço meu, que é o Léo Macaxeiro. Ele estudou comigo. E aí, o que acontece? A Vitória e a Juliana me deram um start de querer ser perseverante, né, na parte do inglês, para poder entrevistar essa gente que vem, né, no Rock in Rio, que vem no Tomorrow, que vem no Lollapalooza, e conseguir fazer assim, desenrolar o inglês igual a gente está aqui conversando, né? Hello, how are you? I'm fine, thanks. E por aí vai. Eu acho que esse é um objetivo que eu tenho, né? Eu até fiz um exercício esses dias, né? De que o que eu penso, né, no curso de inglês, o que eu preciso, o que eu quero daqui a 1 ano, 2 anos, o que eu quero realmente fazer é realmente crescer não só no digital, né? Porque eu tenho os meus 4.000 seguidores e tudo orgânico, nada comprado. E Muito crescer não só no digital, né? Crescer não só no digital, mas também crescer
nessa parte do rádio, aprender mais para poder conseguir alçar novos voos. E assim, o inglês para mim é o carro-chefe agora, assim, preciso melhorar nisso para poder alçar novos voos e também crescer profissionalmente aqui, né, na rede social. Eu estava conversando com um amigo esses dias aí, eu falei, eu vou começar também a estudar um pouco de dublagem, porque minha voz é de criancinha, né? A voz é dublar criança, né? E às vezes eu fico pensando, eu preciso botar isso, mas tudo tem que se encaixando direitinho na minha rotina, no meu dia a dia, porque é corrido, né? Eu não sou só operadora, eu também quero ir na academia, eu sou dona de casa, então tô aqui na minha frente, aqui vocês estão vendo só a parede branca, mas tem um monte de roupa dobrada ali, que eu dobrei hoje de manhã, não consegui guardar no guarda-roupa. Tem as roupas de cama dobrada ali, então a mulher, né, acaba sendo isso. E é isso, tenho vontade sim de alçar novos voos, se Deus me permitir. A gente vai caminhando conforme o tempo de Deus, né, Vitor? É isso aí. E com certeza, com o talento que você tem, é só persistir. Isso aí é normal. Isso aí é como se fosse a água no rio. Aquilo vai acontecer de alguma maneira ou de outra. É só ter perseverança, ter fé e acreditar em você mesmo. Nunca desacredite no seu talento. Nunca desacredite, até porque você é talentosa assim. Vamos mandar um beijo aqui pro Cássius, que está por aqui, a Carminha também, Cléudio Marco, linda, maravilhosa, aqui mandando várias mensagens, a Fanfa 2007, Prisca Bolsas, obrigado pela presença de todos. Agora a gente vai para aquelas rapidinhas, para a gente conhecer um pouco mais das curiosidades pessoais da Gabi. Então ela vai, de bate-pronto, falar com a gente o que ela mais gosta de várias coisas aí. Então fica antenado, você que está aí ligado, você que está ligado aqui nesse programa maravilhoso, esse Relâmpago Entrevista com a Gabi Andrade, mais do que especial, ela manda ver lá em Petrópolis, gente, a melhor radialista que tem por lá. Ela vai trazer um pouquinho para a gente aqui de novidades, vamos saber um pouquinho sobre ela, vamos lá. A primeira pergunta é, qual sua cor preferida? A minha cor preferida é o lilás, não é à toa que eu pintei a parede da minha sala de lilás. Marido, querendo ou não, eu pintei de lilás. Pintou a parede de lilás? É isso? De tão que você gosta da cor? Olha que bacana, legal, bacana. A parede de lilás na minha casa, meu quarto, na casa do meu pai, eu queria pintar dessa cor. Mas aí não foi possível, aí eu pintei a parede da minha sala. Tá bom, lilás, beleza. Cor preferida da Gabi. Bom, seu hobby, Gabi? Então, meu hobby eu tô conseguindo fazer, que é dançar. Eu adoro dançar. Inclusive, eu tô querendo me aventurar e fazer dança cigana. Tô tentando encaixar meu dia a dia para fazer dança cigana. Mas eu já fiz dança já, Vitor. Eu dancei durante dos meus 12 anos até os meus 16 anos. Eu dançava com a companhia de dança Corpo em Cena, Atos e Dança, do nosso saudoso Lael Rocha. Para quem é de Petrópolis, ele não está mais entre a gente. E é muito bom. Eu dancei jazz, contemporâneo, tinha vários espetáculos de dança que eu participei. E eu sinto muito saudade de estar em cima do palco. Então, um dos meus hobbies é dançar, mas eu não estou conseguindo fazer esse meu hobby. E eu também gosto de correr, que eu também não estou conseguindo. Eu estou acabando fazendo só musculação, mas eu amo dançar. É muito bom, gente. Nossa Senhora. É sempre bom, né? A gente fazer uma coisa até diferente do que a gente. Você é comunicadora. E aí dançar já é uma coisa já meio que, né? Não que seja oposto, é arte também. Mas tipo, você não imagina um comunicador, por exemplo, querendo dançar, querendo ser dançarino, querendo fazer alguma coisa assim. É muito bacana, muito legal. O André do Petrópolis Fatas também, ele é bailarino também. Ele dança numa companhia de Petrópolis. Que bacana, que bacana. Bom hobby, legal. Esporte preferido da Gabi? O esporte preferido? Correr. Correr, legal. Você corre, você faz caminhada, você participa de alguma corrida, maratona, não? Eu vou participar, eu vou ter que ir, porque eu fui mais do que convidada, fui intimada para participar no próximo dia 27 de julho
da corridinha do seu Nonô. Seu Nonô tem 90 anos, acho que já tá com 90 anos, se eu não me engano. E ele falou que são 7 quilômetros. Aí ele falou, ó, você vai fazer aquele fat leg, corre, depois para, corre, depois para. Eu nunca fui numa corrida de rua. Quando eu vou correr no ar livre, eu vou para Barão do Rio Branco, corro e depois volto. Então, assim, eu gosto de correr, faz bem. E faz bem não só o corpo, né? Faz bem também a mente, porque você vai vendo as pessoas, né? Você vai vendo a paisagem. E eu gosto particularmente de correr. Ou então de andar de bicicleta, né? Andar de bicicleta também é muito bom. São duas coisas que eu incluo como esporte aí pra mim. Que eu não sei nadar não, tá, Vitor? Não Nadar sabe? não é Não. Então não se arrisca no mar, não se arrisca. Eu sou assim, também não sei nadar, não. Aí eu fico naquela, tipo, um pouquinho ali, vai, molha a cabeça, volta, pronto, fico ali, só no Eu sol. sempre fui bem assim, ousada. E acabei caindo dentro do banco de areia lá no Peró e quase morri afogada. Uma amiga me pegou e falou: volta, vambora, sai daí que cair no banco de areia é muito ruim, né? Mas assim, E ainda calor. mais sendo pequena, né? Porque eu tenho 1,51 m e meio. Eu sou bem baixinha. Então, foi bem ruim, então não me arrisco em nadar, não é comigo. Eu gosto mesmo correr, bicicleta, são dois esportes muito gostosos assim para. É melhor, melhor, mais seguro, mais seguro. Por favor, hein? Por favor. Comida preferida da Gabi? Bom, eu gosto muito mais de peixe e frango. Eu gosto daquele tira-vira, daquela tilápiazinha, mas eu amo comidas com frango, assim como estrogonofe. Hoje eu fiz fricassê para almoçar. Nossa, é muito bom. Então, eu gosto de Delícia. carne branca. Eu não gosto muito de carne vermelha, não. Não sou muito chegada. Não me chame para o churrasco. Eu não sou muito vermelha. Mas se tiver um franguinho, aí eu vou. Medalhão de frango. Amante de carne branca. Então, peixe, frango, pode chamar a Gabi, não tem problema nenhum, prato feito. Gabi, bebida preferida? Então, eu amo refrigerante, né? Eu tô aqui bebendo água porque eu tô cortando essas coisas assim, né? Mas assim, vou falar pra você que eu gosto de um guaraná, eu gosto de uma Coca-Cola, né? Um guaraná é a bebida preferida. Mas hoje em dia eu tô tentando cortar, porque senão a gente acaba que fica com as ites, né? Celulites, as estrias, coisas que só dão em mulher. E no finalzinho da live a gente vai brindar, né, com a bebida preferida ou não? Vai ser água hoje tua? Eu tô com a sua bebida preferida aqui. Pode ser água, acabou que eu não trouxe a Tá bom, Coca-Cola. não tem problema, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas eu tô... Bebida preferida dela, depois eu vou falar, é segredo, viu, gente? Ela falou pra mim. Gabi, o melhor do Brasil pra você, o que é? Ou quem é? O melhor do Brasil? Isso. O melhor do Brasil, Vitor, para mim, é o calor do brasileiro. O brasileiro ele é muito carinhoso, ele é muito assim, ele abraça, é diferente dos outros países. Então, assim, além do clima tropical, né, além de tudo aquilo que o Brasil pode nos oferecer, eu considero que o calor do brasileiro é o melhor do Brasil. E o pior do Brasil? Ai, aí você me pegou. É a política. A política do Brasil, não só no Brasil, não só aqui em Petrópolis, né? Inclusive, eu estava hoje na Câmara dos Vereadores, não só aqui, né, em Petrópolis, mas eu acho que a política deveria ser reformada total, porque muitas coisas acontecendo por conta da política. A gente fala assim, o SUS é lindo, mas o que estraga é a política. Não sei se você já ouviu falar nessa frase, né? Então, eu acho que o que é de pior no nosso país
é a política. Concordo com você plenamente. Gabi, música preferida? Música. Ai, meu Deus. Olha, eu vou te falar minha banda preferida. Porque eu sou apaixonada pelo Roupa Nova. Inclusive, em fevereiro desse ano, eu fiz um especial no Roupa Nova. Abri a programação de especiais com Roupa Nova. E eu sou doida para conhecer um único integrante da banda, o Serginho. O Sérgio Merval. Ele fez Baterista aniversário. maravilhoso ele, nossa. E o Paulinho, né, que Deus o Ah, tenha, mas nossa, Paulinho. que saudade. Maravilhosos, né? Mas assim, o Serginho ele é excepcional e ele canta pra mim, né? Eu amo todas as músicas, mas a música A Maré e Seguir o Trem Azul, que são músicas que ele canta, é imbatível. E Qual a das duas música você fosse escolher, qual das duas mexe com Seguir, você? Seguindo o Trem Azul. É linda, né? Nossa Senhora. Aliás, todas as melodias do Roupa Nova, né? São coisas que, tipo, a gente tem que pegar a letra, tem que pegar, deitar um pouquinho, ficar pensando e, sabe, são letras suaves, letras boas, melodias boas que levam você a pensar coisas boas. Bem bacana. Bem, boa escolha. Roupa Nova. Aliás, beijo pro Carlinhos Copacabana Beach, que fazia o nosso Top Música. A gente sempre fazia homenagens a artistas dos nossos programas. Foi Tim Maia, fizemos sobre o funk, histórias do funk, e também o Roupa Nova também. Está tudo disponível lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube, para você curtir na biblioteca. Chama a biblioteca da nossa Rede Relâmpago. 5 anos já de live, sensacionais. Gabi, seu filme preferido, qual é? Meu filme preferido, você vai me achar louca, mas eu gosto muito do Tropa de Elite. Porque eu sou doida para conhecer o cineasta, né, que fez o Tropa de Elite, que foi o José Padilha. E ele ali retratou claramente como é o Rio de Janeiro. Acabou que ele não pôde fazer o Tropa de Elite 3, né? Porque, felizmente, ele foi perseguido por um bom tempo aí, porque o Tropa de Elite 2 ele fez uma, demonstrou o que realmente acontece com o tráfico e também a parte de quem são os políticos corruptos que vivem, né, dentro da favela. E eu achei muito bacana esse filme. Eu gosto muito, assisti trocentas vezes, quando passa na televisão, eu tô lá, né, posso assistir, eu assisto. E é um filme que eu gosto bastante, tanto um quanto o dois, né? Livro preferido da Gabi? Olha, você vai falar assim, que jornalista é essa? Eu não sou de ler. Eu tô com 2 livros, inclusive com um livro da Elizabeth Greber, que é a nossa querida amiga lá da Rádio Imperial, e da Ellen Bença, que é a nossa amiga jornalista aqui em Petrópolis, que eu não consegui ler. Então, assim, eu não sou uma pessoa que leio muito. Você vai falar assim, mas como assim jornalista que não lê? Não leio muito. Eu preciso ter Mas hábito na minha vida. já passaram aqui jornalistas que não curtem ler muito, não, viu? Aliás, vamos fazer um merchan aqui. Tá aqui, ó, Márcia Peltier, super jornalista, lá da época, minha época, né, também, né, da Gabi é novinha. Né? Márcia Peltier, Os Tempos do Destino. Olha, esse livro tá bombando, gente, tá bombando. Na Bienal, então, foi best-seller. Márcia Peltier, eu consegui ir até o lançamento desse livro, que foi lá no Shopping Leblon. Eu consegui o autógrafo dela, tá aqui, ó, Márcia Peltier, maravilhosa, super jornalista, super competente. Os Tempos do Destino é a minha indicação. Reflexões sobre os ciclos da vida e sabedoria dentro de nós. Aqui, ó, um bom livro para poder se conhecer um pouco mais. É bem bacana, bem legal. É a nossa indicação. Mas legal, isso é normal, tá? Agora ainda mais com jornalismo digital, Gabi. A gente tem livros que a gente passa em tablets, em notebooks, que a gente vai fazendo e vai vendo, e a gente pega num e começa no outro e tal, e nem termina. Isso é normal. A vida está muito rápida.
Kindle, né? O pessoal fala que gosta de ler, né, no tablet, no Kindle, e eu preciso botar esse hábito em prática. Eu tentei fazer nas férias, mas foi tão corrido que os livros estão ali em cima, perto da minha televisão, eu fui em outro quarto para ler, mas não consegui ler ainda. Legal. Agora, conhecendo um pouco mais, Gabi por Gabi, como você se define? Ai, elétrica. Quero sempre poder ajudar as pessoas, né? E assim, é isso. Gosto de boa risada, boa conversa, estar sempre perto de pessoas assim extrovertidas, assim, pessoas que me apoiam, assim, ó, a Cleo, a Carminha, que estão aqui já desde o início. É isso, sou Gabriela Cravo Canela, como já dizia Gilberto Braga. Meu nome foi escolhido por causa da novela, minha mãe gostava, que meu nome ia ser Andréia. Mas aí minha mãe falou, não, o nome dela vai ser Gabriela. E aí a gente tem a música da Gal, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. É desse jeito. E não paro, Vitor. Tô de um lado pro outro, pro lado pro outro. E no final das contas, graças a Deus, me sinto feliz e realizada. Então, eu fico feliz muito de poder te conceder entrevista. Eu sigo a tua página já tem um tempo. Eu vi a entrevista da Kelly Jorge com você, vocês dois ali, né? Ela te concedendo entrevista. E eu fiquei muito lisonjeada quando você mandou o convite. Eu falei assim, meu Deus, será que isso é algum fake? Alguém invadiu o Instagram do cara? Será que isso é verdade? E eu fiquei feliz. Agora eu que lhe pergunto, agora eu que vou lhe entrevistar. Isso, a Oi, próxima agora é a pergunta que você faz para esse apresentador aqui que vos fala. Eu tenho um medo quando eu pergunto para jornalista, rapaz, que jornalista pergunta cada coisa, vai lá, manda ver. Ai, meu Deus. o que que eu fiz no meu Instagram? Como foi que você me notou? Assim, olha só, essa garota dá pra gente entrevistar ela. A equipe do seu Instagram falou, ó, chama ela que vai dar bom. Eu não sei se vai dar bom. O que que fez você? O que que te fez assim? Ah, vamos convidar ela para ser entrevistada. Olha, todo o seu trabalho que você faz nas redes sociais, né? Ele é visível, ele é atraente, né? Você fez, por exemplo, uma postagem que a própria postagem da festa junina, né? Que foi idealizada pela rádio, enfim, você encabeçou tudo isso. O modo que você abraça tudo que você faz, né? Isso sem falar, é claro, da APPO, onde você é diretora lá de Relações Públicas, né? Na Petrópolis Fatos, onde você é designer, você foi chamada para começar como designer, você, olha, monta um catálogo, e aí você já foi emburacando nisso para poder tentar fazer mais que um catálogo, ou seja, se especializar em certas funções. Eu não sei se eu tenho um faro, mas há um faro sim, de pessoas que simplesmente trabalham com o bem, e fazem bem o que fazem. E você é uma delas. Parabéns Ah, pelo trabalho que você faz, em qualquer absurdamente trabalho que você faça ou vá fazer, em qualquer momento na sua vida. É isso que eu tive ainda mais certeza e carimbei quando comecei a pesquisar um pouco mais nas suas redes sociais, claro, para fazer as perguntas sobre a sua trajetória profissional e curiosidades pessoais, mas o que eu quero é te agradecer por ser essa pessoa que você é, por fazer trabalhos belíssimos, trabalhos à frente, inclusive essa então da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, aceitar, abraçar tudo isso com a Cleo, com a galera de lá também, com a Rádio Imperial, simplesmente, olha, não vou fazer só o meu horário, vou fazer o meu aqui, tá tudo certo, não. Você está em qualquer horário que precisarem de você, você está por aí, você quer fazer, você quer participar, você quer ajudar. Parabéns, Gabi. É isso que a gente tem a dizer para você. Por isso é que a gente chama para o Relâmpago Entrevista. Simplesmente são pessoas que podem agregar e muito. Olha, a Relâmpago ela tem um slogan que ela não é uma live comum. A gente faz mais que lives. A gente compartilha conhecimento. A gente faz o bem por aqui. A gente faz textos. A gente trabalha com esportes. A gente faz o tempo todo coisas boas para as pessoas.
Então, acho que tem um imã, né? Aí, a gente meio que acha um ao outro e a gente consegue conectar. Parabéns pelo trabalho que você faz. Eu só tenho a agradecer e agradecer essa entrevista maravilhosa. Eu quero também agradecer ao meu comunicador, meu locutor oficial, que é o Carlos Luiz. O Carlinhos trabalhou por muito tempo numa rede de supermercados lá em Friburgo, que era Cavalo Preto. E eu conheci o Carlinhos lá na rádio difusora. E depois, quando eu entrei lá para Imperial, eu comecei a levar o Carlinhos junto comigo. O Carlinhos mora em Friburgo, mas ele me manda os áudios para me colocar nos especiais. Então, a plástica, que a gente chama, né, a sonoplastia da parte de sonora, de abertura e de volta, é toda do Carlos Luiz, o Carlinhos. Então, quem precisar de sonora masculina, o Carlinhos está sempre pronto para fazer isso. E o Carlinhos veio aqui semana passada, aqui em casa, e assim, o Carlinhos ele tem uma força de vontade tão grande, Vitor, que ele sempre me ensina. O Carlinhos, ele é um deficiente visual, mas ele, cara, ele me ensina tanto que eu fico assim, não desisto, porque ele também me impulsiona, fala, não, amiga, seu trabalho está muito bom. Poxa, que programa maravilhoso que você está fazendo, além da minha família, do meu marido, do meu pai. Meu pai também, que é um dos incentivadores do meu trabalho. Meu pai me levava todos os dias na rádio difusora. E eu não era remunerada lá na Rádio Difusora, só para deixar constar, né? Eu fui começar a ser remunerada na Rádio Imperial. E ter força de vontade, para mim, é algo maravilhoso. Então, Vitor, te agradeço por você ter visto isso em mim, que essa nossa entrevista tem um engajamento muito grande. Faz o collab quando terminar, não sei se você deixa ela salva, pode fazer o collab, porque eu faço questão que os meus seguidores também possam assistir. E o carinho do público, ó, a Carminha tá aqui me trazendo carinho. O carinho do público é algo que eu peço todos os dias a Deus, porque dinheiro a gente consegue trabalhando, mas o carinho do público é algo que a gente não consegue com dinheiro nenhum. E Deus abençoando a gente com o nosso trabalho. A Carminha me conhece desde quando eu comecei lá na difusora, ela migrou com a gente lá para Imperial e sabe o quanto que eu era, né? Eu era muito ruim. E agora eu tô no mediano, né, Carminha? Brincadeira. Mas assim, o quanto que a gente já conseguiu evoluir, graças a Deus. Eu falo a gente porque eu sozinha, eu não sou nada. Então, Deus me ajudando, os ouvintes também sempre ajudando, e os internautas aqui, os nossos queridos amigos sempre nos ajudando. Vitor, obrigada a você, obrigada aos seus seguidores por estarem aqui junto com a gente. E sempre que precisar, a Rádio Imperial de Petrópolis está aí, aberta também para conversar. A gente vai fazer uma entrevista com você lá na nossa rádio, vou agendar com você. Eu vou estar no ar no Supermanhã Imperial, só que vai ser de manhã cedo, 7 horas da manhã. Será que você vai topar? Com certeza, topo sim, com certeza, tô lá. Vou estar novamente agora no mês de julho, no ar lá no Supermanhã Imperial. Eu vou te convidar para a gente conversar no ar e falar um pouquinho com os nossos ouvintes aí. Você falar um pouquinho sobre a sua história. Vai ser ao contrário. Vamos ver como é que ele vai se portar. Será que ele vai ficar com vergonha? Opa, agradeço o convite, agradeço muito o convite. Aliás, mando um beijo para a galera da Imperial AM, para a galera, todos os radialistas. Tá, calma. Em breve, FM, em breve, né? Para ficar com um som bem, aquele som estéreo de FM bem legal. Apesar que, imagina só, gente, a qualidade que tem dos profissionais por lá. Com a AM, com a FM, olha como é que vai ficar a Rádio Imperial, gente. Olha como é que é o alcance que vai ser a Rádio Imperial. Vamos brindar com a nossa bebida preferida? Vamos lá? A bebida preferida que mudou, gente. Agora é água, né? Tá bem que você tá com ela aí. É água. Vamos brindar com a bebida preferida da Gabi. Eu só tenho a agradecer esse Relâmpago Entrevista de hoje por todos. Saúde, Gabi, saúde! Você é pessoa que sente amor, mas não sabe. Eu adoro. Olha, arrepia. Eu adoro essa surpresa
quando o entrevistado não sabe que, quando eu pergunto qual a música preferida, eu já preparo a emoção do convidado. Tá do outro lado. Você personificou aí, vamos dizer assim, a surpresa que a gente gosta de fazer no Relâmpago Entrevista. Olha, Gabi, para encerrar, eu quero te agradecer de coração. Realmente eu vou te batizar como um imã que grudou aí, você com a Rede Relâmpago, com todos os seus trabalhos que você faz. Repito, vamos repostar as coisas da APPO, vamos repostar todas as campanhas, vamos ajudar as pessoas com câncer, vamos ajudar as pessoas e vamos fazer isso chegar a muito mais gente que possa ajudar, tá bom? Nós temos poucos seguidores também, mas que esses poucos sejam muitos em coração, em orações, em pouco que puder dar, mas que tenha aquela sensibilidade e aquela positividade para todo mundo. Um beijo, Amém. Querida, maravilhosa. Manda um beijo para quem você quiser nesse encerramento aí. Um beijo para todos os nossos seguidores, para os meus, para os seus, para os ouvintes, para os meus familiares, né, para minha família toda, para o meu marido, para os meus gatinhos, que eu tenho 2 gatinhos, o Simba e o Floquinho. Eu tinha o Lelo se foi, né? Tem uma semana que eu perdi meu gatinho, ele tinha um filho, mas ele é um anjo aí me iluminando, me guiando, e é isso. Eu sou amante de gatos também, tá? Amo gatinho. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Você vai vir não só online, mas ao vivo também na Rádio Imperial. Sim, com certeza. Olha, um beijo no seu coração. Beijo, maridão. Beijo nos gatinhos. Beijo em todo mundo. E beijo em todo mundo que curtiu essa live maravilhosa, esse Relâmpago Entrevista de hoje com a jornalista Gabi Andrade. Olha, e para quem ficou passando o dedinho, ficou achando que era uma live qualquer, aqui a gente não faz live qualquer, não. Aqui a gente faz mais que lives, pois na Relâmpago a gente compartilha conhecimento. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!